lá, eu pregava Jesus, eu invocava Jesus, eu orava nesse nome, até o Eterno me mostrar que esse nome ele é pagão e é um nome de blasfêmia. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? A palavra Deus, ela é derivada de Zeus. Então o Zeus é um deus da mitologia grega. É um deus pagão. É louvado seja Baal, porque a palavra Senhor que você tanto repete é Baal, não. Ou você também disso não sabia? Nome próprio não se traduz. É crime traduzir nome próprio. Depois da vinheta, vamos dar uma resposta a esses acusadores. Até mais. Olá, amigos! A paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje entramos no tema sobre o nome de Deus, né? Mas mais especificamente, vamos responder aí algumas indagações que certos indivíduos fazem na internet a respeito de alguns termos que utilizamos, né, para se referir ao nosso Deus, né? Então, sem mais delongas, vou tentar ser bem objetivo aqui nesse vídeo, tá? Para vocês poderem compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Então vamos nas indagações levantadas por eles, tá ok? De maneira bem direta. Então, o primeiro ponto, tá? Que foi um dos últimos que falou ali. Nome não se traduz? Essa é uma pergunta que devemos fazer, tá? Segundo, Deus vem de Zeus? Terceiro, Senhor significa Baal? Será mesmo, hein? E quarto, Jesus significa, ô Senhor, porco ou cavalo? Olha só. Olha só, tá? Então essas 4 perguntas, tá? Nós vamos responder hoje aqui no vídeo. Quero que vocês acompanhem e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, pessoas que tenham dúvidas com relação a essas questões, tá? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro ponto. Nome não se traduz? Essa é a primeira pergunta, tá? Então a resposta já tá aqui, tá? Sim, se traduz, tá? Nome se traduz. Se querem provas bíblicas, a gente vai direto para a Bíblia. Atos, capítulo 4, verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Levita natural de Chipre. Traduziram, tá? O significado de Barnabé. Atos 9. E havia em Jope uma discípula, chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Olha só, traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Esse texto aqui eu vi um desses hereges aí, foi o Romilson, que falou que fez um vídeo resposta dizendo que ali está em parênteses, traduzida, uma adição ao texto posterior, etc. Não tem problema, então vamos para um outro texto, mais estridente ainda. Mateus 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui não tem parênteses, aqui não tem adição posterior, aqui é o texto livre, puro. Traduziu o nome do Messias, Emanuel, tá? Deus conosco. Então, então assim, ó, como é que eu vou te dizer? Nome não se traduz? Eu tenho mais textos bíblicos, tá? Eu usei apenas 3, mostrando que vários nomes se traduzindo, tá? Não vou botar mais aqui. O vídeo tem que ser bem objetivo. Vamos lá. Segundo, a palavra Deus vem de Zeus.
Será que é verdade isso? Vamos ver então. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Para poder responder eles à altura. É o seguinte. A palavra Deus não é um nome, tá? Mas um conceito, ok? Deus é um conceito. Para ser mais claro, vamos lá no dicionário. Deus, olha o conceito, a definição. Ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Causa necessária e fim último de tudo que existe. Esse é um conceito de Deus. Olha, até onde eu sei, é o único ser que se encaixa aqui para Deus é o Deus de Israel, o Deus bíblico que vem até para nós, gentios, tá? Então, é o único Deus. Se pegar todo o panteão de outros deuses, de outras culturas, eles não se encaixam nisso aqui. Nenhum deles tem eternidade, fim último de tudo que existe, existente por si só, nenhum deles, tá? Eles têm muitos problemas ali. Só vejo nesse conceito se encaixar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, tá? O El Shaddai, tá? Então esse conceito é muito interessante porque agora vocês vão entender como que surgiu isso, tá? Sendo que essa palavra é, como diz no dicionário etimológico, do latim Deus, ou Daus, que significa ser supremo ou entidade superior. Lembra, é um conceito, tá? De ser supremo, entidade superior. A língua portuguesa foi a única que manteve o termo original em latim desta palavra. Então, quando você está fala Deus, é exatamente como se fala em latim. Você falaria Deus, tá? Originalmente, a palavra latina, que deu origem a Deus, surgiu a partir do termo proto-indo-europeu Deu ou Dios, que significa brilhante ou celeste. A partir... agora fica interessante. Eu vou sublinhar aqui. A partir desta mesma raiz etimológica, surgiu o nome grego Zeus, considerado o deus dos deuses de acordo com a mitologia grega. Olha só, eu quero que vocês entendam aqui, e eu vou fazer questão de frisar bem isso aqui para colocar uma pedra nesse assunto, tá? Vamos lá. Nós fomos no dicionário etimológico, ok? Tá. Deus é um conceito, tá? Entidade superior, ser infinito, existe por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe, tá? Então, esse conceito sempre esteve na mente de quem falava latim lá, proto-indo-europeu, né? É antigo, é um conceito que eles têm, muito antigo, de um ser que preenche tudo, tá? Que criou tudo, enfim, tudo como é definido. A partir daí, depois, significa, surge Zeus, ou seja, criam Zeus, esse ser. Que é o que nós vimos na caixinha que eu sublinhei. A partir desta mesma raiz, que mesma raiz? Deus, a partir daqui, isso aqui já existia, aí daqui, vou criar os Zeus. Foi isso aí que aconteceu. A partir daqui, surgiu o nome grego Zeus, considerado o deus dos deuses de acordo com a mitologia grega. Outra deturpação, olha só. Eu sublinhei aqui, tá? Deus dos deuses, de acordo com a mitologia grega, tá? De acordo com a mitologia grega. Peraí, mas nós acabamos de ler na sua etimologia, na sua definição do conceito de Deus, que é um ente infinito, que existe por si só, etc, etc. Como pode haver outros? Se ele é um conceito de um ser único. Ou seja, é a redução do significado do conceito Deus. Quando fala Deus dos deuses. Porque não tem Deus dos deuses. Deus é um só. Eu multipliquei isso, eu já deturpei o significado. Então, preste atenção. Deus sempre existiu, esse conceito de Deus, tá? E a partir dele que surgem as aberrações que as pessoas criaram da palavra, né? A partir da palavra. Eles criaram Zeus, criaram seu panteões de Deus. A imaginação correu solto.
e aí reduzir o significado desse conceito tão grandioso que é Deus, tá? Então, ficou claro, né? Eu acho que tá claro aqui. Inclusive tem agora uma parte que vai chamar a atenção de vocês. Olha só. Mateus 27 é dito assim, ó. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, na cruz, dizendo, Eli, Eli, tá? Aqui, ó. Eli, Eli, tá em aramaico, tá? Lama sabachthani. O que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Pera aí, só um pouquinho. Mateus está dizendo, Mateus, lá, escrevendo o Evangelho, Mateus 27, né? Ele escreveu lá em aramaico, Eli, Eli, que Jesus falou. E ele traduz, o próprio escritor, Mateus, traduz dizendo, Deus meu, Deus meu. Claro que foi escrito em grego. Em grego, tá lá assim, ó. Eli, Eli, ok? Aí daqui, ó. Deus, Deus mo. O Deus é Theos. É Theos. Mateus traduziu Eli para Theos. Caso não saibam, Theos é um nome, tá? Tem um nome Theo. Hoje, Theo Werneck, Theo, tem vários tipos de Theos por aí. Nome de pessoas, né? E vai explicar ali, ó. Significa Deus, Deus Supremo. Theo é o nome próprio de origem grega. Surge a partir de Theos, cujo sentido literal é Deus. Literal é Deus, Theo. Então, veja, você percebe que próprio Mateus, quando ele escreve o Evangelho de Mateus, ele pega Eli e traduz para Deus. Interessante. Não era problema nenhum fazer essas traduções. Hein? E aí, para finalizar, Eli, significado de Eli, elevadíssimo, exaltado. O Altíssimo. O nome Deus é excelso. O meu Deus é excelso. Aí, isso é o significado de Eli, tá? No aramaico. Elevadíssimo, exaltado, altíssimo, excelso. Se você pegar no mesmo dicionário etimológico, no dicionário etimológico, tá? Ali é dos nomes próprios e aqui é do etimológico. Deus tá lá. Ser supremo, entidade superior, tá? Surgiu do proto-indo-europeu, que significa brilhante ou celeste. Note, preste atenção na semelhança. Eli fala elevadíssimo. Deus significa entidade superior. Exaltado. Lá significa ser supremo. Aí vai ter ali o altíssimo, o celeste, excelso, o brilhante. Exatamente os mesmos significados na outra língua. Então, grave isso. Deus é um conceito da entidade superior máxima. Tá? Que pode haver. E encaixa perfeitamente para traduzir Eli. Que agora nós sabemos que Eli também é um conceito cheio desses significados aqui, tá? Elevadíssimo, exaltado, etc. Então, perguntinha, Deus sem dizer? Chega a ser a piada. Agora vamos para Baal, tá? Baal significa Senhor? Bom, vamos lá, rapidinho. Não, tá? Adonai é igual a meu Senhor. Adon é igual a Senhor. Para a pessoa. Então vou explicar aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar Gênesis 18, verso 11, tá? Quando Deus promete a Abraão que lhe dará um filho. Aí é dito assim, ó. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, Adon. Sara se refere a Abraão como meu Senhor. Teremos, aí a sequência do texto vai dizer, teremos ainda vontade, né, para ter filho, né? Mas Sara chama Abraão de Adon, que é Senhor, tá?
Então, veja, o termo Senhor aplicado a homem, Abraão. Assim não poderia ser aplicado a mim, ou qualquer pessoa por respeito, ou senhor Renato. Seria ali Adão Renato, tá? Agora, vamos ver o termo sendo aplicado Senhor para Deus, tá? Gênesis 18, ainda no mesmo texto, ali onde está correndo com Abraão, essa situação toda, e disse: Senhor meu, Adonai, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Sublinhei aqui, servo. Porque todo servo tem um senhor sobre ele. Isso é óbvio. E todo senhor tem um servo debaixo dele. Então, se um servo tem um senhor sobre si, quem é o senhor de Abraão? Não está claro? Adonai, Deus Pai Todo-Poderoso? Está claro, né? Então é normal. Então, palavras de senhor em hebraico tem para Deus, que é Adonai, e às vezes para homem, como um respeito, senhorio, né? É Adon, tá ok? Tá, mas e Baal? Bom, Baal tá aqui o significado. Dono, possuidor, marido. Tem outros dois ali, que é proprietário e dominador, mas eu não vou entrar nesses detalhes dali, porque o que acontece? É sinônimo. O proprietário é dono, né? E possuidor e dominador, possuidor, tá? É um sinônimo do que já está ali em cima, tá? Opa, tinha dado um cortezinho, vamos seguir aqui o vídeo novamente. Então, como vimos, Baal significa dono, possuidor ou marido, tá? Proprietário e dominador são sinônimos do que já é dono e possuidor, tá? Então vamos lá, vamos ver textos bíblicos onde mostra o termo, né, Baal sendo usado como dono, possuidor e marido. Vamos lá. Baal como dono, vamos lá. Êxodo 22, verso 8. Se o ladrão não for achado, então o dono, Baal, da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Está falando daquelas sentenças lá de Êxodo. Então, veja que a palavra dono significa Baal, tá? Pode ser usado como Baal no hebraico. Baal como possuidor agora. A sabedoria, agora é Eclesiastes 7, verso 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu Baal, ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, né? Então, novamente aqui, possuidor está sendo usado para Baal, tá? Antes foi usado para dono, agora estamos vendo no hebraico sendo usado para possuidor. E agora vocês vão se surpreender com esse texto aqui, ó. Baal como marido. E olha só o texto. Isaías, capítulo 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu Baal, marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E ali o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus, Elohim, de toda a terra. O Deus se coloca como marido Baal, tá? Israel. Tá, aí você pergunta, mas Renato, mas o Baal está sendo usado lá, existe o ídolo com o nome Baal, ali o bonequinho eu vi, e a Bíblia fala que o Baal era um ídolo também, como é que isso pode, tal. Tá, presta atenção, nós vimos que a aplicação Baal é de termo comum para dominador, possuidor, marido, né, dono, etc. Mas o que acontece? Aconteceu isso aqui, ó, presta atenção. Se for na Infopédia, você se informa ali, ó. Em Canaã era muito venerado como Deus do trovão, tá? Deus do trovão. O seu nome é uma palavra semítica, que significa senhor ou dono, sendo inicialmente um título, que depois se tornou um nome próprio. Olha! Então,
inicialmente era um título, dono, tá? Inclusive aqui eles botaram Senhor, mas é por causa da questão de ser, que a gente acabou de ver, sinônimo, tá? Sinônimo. Quando o cara é dono, quando alguém é dono de alguma coisa, proprietário, possuidor, dominador, você correlaciona Senhor também, tá? Mas não é o correto, tá? O hebraico tem a palavra própria para Senhor. Mas olha só. Então, a princípio, Baal era deus do trovão. Thor, será? Lá um outro povo lá nórdico que adora o deus do trovão, que de repente tinha já um conceito muito antigo lá, antiga Mesopotâmia, já se tratava de algo assim. O deus do trovão é interessante. E agora o que é tão interessante? Depois se tornou nome próprio. Baal nunca era nome próprio, é um termo comum para qualquer coisa, tipo dono, proprietário, marido, etc. De repente, os cananeus tomaram para si, é meu dono, meu proprietário, né? Meu marido. Trataram assim esse ídolo. Vocês entenderam agora o porquê? Apropriou-se do termo, eles se apropriaram do termo. Para ilustrar um exemplo bem fácil, tá? Bem simples que explica isso, Gênesis 9. Quando Deus tira Noé, né, do dilúvio, tudo, depois passou o dilúvio, né? Aí é dito assim: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus falando. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ó, o meu arco tenho posto nas nuvens. Deus colocou um arco, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver aqui? Um arco muito bonito, né? Nas nuvens, como sinal com a terra que nunca mais ia mudar. Esse sinal lindo de misericórdia de Deus com o mundo, o que se apropriaram? Quem que se apropriou deles? Hã? Vocês sabem quem? Esse movimento aqui tornou em libertinagem um símbolo santo de aliança de Deus com o mundo, um símbolo de misericórdia tornou-se símbolo para eles de libertinagem. Tá? Isso é se apropriar, tá? De algo. É o que acontece aqui. Baal, como senhor, de dono, uma coisa, depois se tornou nome próprio, porque eles se adonaram desse termo. Eles tomaram para ele. Ok? O termo já existia. Em suma, basicamente é o seguinte: Baal já existia antes de Baal. Baal, o significado, o nome, o termo, já existia antes desse ser. Essa entidade que eles criaram lá para eles adorar, tá? Porque o conceito de dono, proprietário, marido sempre teve. Tá? E agora eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês ainda sobre isso, tá? Quando os hebreus, tá, se encontraram com os cananeus, aí teve esse problema, tá? Essa rusga. Porque os hebreus falavam que o Deus deles era Senhor, é o nosso Senhor, e eles, roubando o termo, falaram: não, nós temos Baal como dono proprietário nosso. Vocês têm o Senhor de vocês, e nós temos um dono e proprietário nosso. Ficou essa rusga. Criou-se o quê? Uma rivalidade. E aí é muito interessante, porque essa rivalidade aconteceu na marra também, porque os hebreus iam tomar aquela terra, né? Canaã, né? Que Deus prometeu. Ia ter que tirar eles de lá. Tá? E aí no livro O Significado e a Mensagem dos Nomes de Deus na Bíblia, que por sinal eu tenho, eu tenho o livro, tá? E eu mesmo tirei as fotos aqui do que explica sobre esse encontro e coloquei aqui. Eu quero que vocês vejam. Muito interessante o que ocorreu, tá? Então preste atenção. O rei é Yahvé e não Baal, tá? Não Baal. Está no livro, tá aqui no livro aqui, ó, tá? Aí diz assim, até vou ver a página aqui, caso vocês queiram o livro. Vai estar na página olha aqui, ó,
É bom porque quando a gente tem a página aqui, fica o livro na mão, daí não tem como alguém contestar, né? Página 143, tá? 143. Então o que ocorreu foi o seguinte. Durante o período dos juízes, desenvolveu-se o drama que muitos especialistas descrevem como resultado do encontro entre a fé já vista, das tribos hebreias, e o culto popular a Baal cananeu. Tais encontros costumavam provocar processos históricos complexos. Tá? Aí eu vou pegar outro trecho que diz assim, ó, na sequência ali. Ele lista algumas coisas e diz assim, ó. Em terceiro lugar, a integração, né? Talvez um exemplo moderno possa ilustrar o fenômeno. Ele vai explicar o exemplo do que ocorreu no confronto entre os hebreus e os cananeus, tá? Em torno do nome Yahvé e Baal. E vai dizer assim, ó, ele traz uma ilustração. Talvez o exemplo moderno possa ilustrar o fenômeno. Em uma de suas novelas, o escritor sueco P.C. Jersild conta como uma pequena comunidade de fundamentalistas de seu povo comprou o cinema local com a intenção de convertê-lo em capela. Jersild oferece uma divertida descrição de como pouco antes da consagração da capela, o pastor notou que a parte alta... vou voltar aqui. Ó. Preste atenção no que o texto está dizendo. O pessoal comprou um cinema local para transformar em capela. Tá? E aí ele vai dizer assim, ó. O pastor notou que a parte alta das paredes estava enfeitada com um friso de ninfas nuas. A solução do escândalo foi um pouco de pintura que, além de proporcionar vestido para as senhoritas, converteu-as em castos exemplos de feminilidade bíblica. Não necessitamos de muita imaginação para supor a atmosfera de vitória e triunfo que se deu durante a consagração da capela, porque haviam vencido o diabo. Dotaram o edifício do cinema de uma nova funcionalidade, e a consagração ao Senhor dava a ele também um novo conteúdo. Então é isso que estão dizendo aqui, que quando houve o pastor lá comprou lá a capela, o pessoal da comunidade, e viu, por exemplo, umas ninfas nuas desenhadas, eles pintaram lá para senhoritas bem arrumadas, com um exemplo perfeito de feminilidade bíblica e tal. E foi basicamente isso que ocorreu no confronto entre hebreus e cananeus. Só que com um pouco mais de rispidez, tá? Porque os hebreus mataram os cananeus tudo, tá? E falaram, Senhor reina, não Baal. Ou seja, o Senhor reina e não o dono de vocês aí. É basicamente isso, tá? O exemplo. Então tá. Deixa eu passar aqui. Então nós vimos que Adonai é igual a Senhor. Tá? Tem uma palavra em hebraico própria para Senhor, que é Adonai. E Gênesis 18, extremamente emblemático esse texto, onde é dito, e disse, aqui é meu Senhor que Abraão fala, que significa Adonai. Adonai, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, ele é servo de Deus. Todo servo tem sobre si um Senhor. Esse Senhor é Adonai, é Deus, tá? Então, não tem problema nenhum chamar Senhor, Deus de Senhor, tá? Não tem problema nenhum. Isso aí aqui já acabou, é bem refutadinho, né? Bem refutada essa questão, né? Agora, para finalizar, o nome Jesus significa porco? Essa daí, como isso aí pegou como um chiclete, né? E tudo ocorre novamente uma má interpretação. Tá? O que acontece? Se você for no Google Tradutor, e é o que eles fazem, eles escrevem lá em latim, Jesus, tá? E tu translitera para português, vai dar Jesus, ok? Tá. Só que o que eles fazem? Eles pegam e separam Jesus aqui, ó. Do Zus. Aí vai dar, ou seja, porco. Então é isso que eles fazem, para tentar dizer que o nome Jesus é esse nome blasfemo que eles falam. O problema de tudo aqui, tá? Consiste no seguinte. Presta atenção, tá?
aqui, Brasil, falamos português, temos por costume, se fôssemos fazer uma divisão, se tu fosse perguntar para mim, Renato, vou voltar aqui, separa as sílabas aqui, se tu falar para mim. Eu vou dizer, tá. E espaço us. Vai ser isso aqui mesmo, tá? Se eu fizer para nós aqui em português. Só que no latim tu não pode fazer isso, tá? O prefixo e o sufixo não separa assim, tá? Separa yes, us, tá? Devia ter um S aqui e aqui o U só. Dá um sentido totalmente diferente, tá? Totalmente diferente do que eles estão fazendo. Então a separação de sílabas deles está errada, tá? Eles fazem no instinto ali, espera Jesus e tal. Mas pergunta para alguém que é especialista em latim se é assim que se separa mesmo. Não é assim, tá? Não é assim que se separa. E daí, sério, disso aqui eu posso fazer o que eu quiser, tá? O que eu quiser eu posso descobrir significados. Vou pegar Carmen, tá? De inglês para português da Carmen. Mas se eu separar, Carmen se torna homens de carro, tá? Porque car é carro e man é homem. Então, descobri. Será que é correto fazer isso? Inclusive, Carmen, o significado vem de Carmelo. Não tem nada a ver com o negócio em inglês. Mas basicamente é isso que eles fazem e torna tudo tão ridículo. Você percebe? E mais, eu poderia fazer qualquer outra palavra. Mas olha só, isso não é o pior de tudo, porque aqui a questão do que eu estava falando se significava porco ali, na separação errada de sílabas que eles fazem. Mas aqui é pior. Aqui quando eles falam que Jesus é cavalo, é muito pior. Porque se você pegar cavalo em português, translitera aqui passa para hebraico, você tem essas letras aqui, que é Samer bar Samer, tá? E o som disso aqui, no hebraico, é sus, tá entendendo? Então, se eu falo aqui cavalo, tá, e como é que é em hebraico? Sus. Ah, tá. Aí eles, olha aí, eles fazem assim, ó. Se no grego Jesus ou Jesus, esse sus aí, ó, sus, esse som, tá falando que é cavalo e tal. Isso aqui não tem cabimento, tá? Assim, ó. Nenhum, tá? Nenhum. Porque eu não falo, no hebraico, eu não falaria Jesus. No hebraico, eu falaria Yeshua. Por que eu vou falar Jesus? Por isso que tem que respeitar cada palavra e sua fonética em cada idioma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que se respeitar isso. Não é pegar lá de um e jogar lá para o hebraico. Descobri um demônio aqui. Não é assim que se faz. Porque daí, a partir disso, se eu ficar fazendo esse conceito, tivesse conceito de SUS, agora ali é cavalo no nome de Jesus e tal. Então tá, vamos para os Salmos então. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Opa, peraí. Sus. O Senhor, cavalo, tenta. O Senhor é um cavalo que tenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Que contradição. O Marcos 7. Sobre Jesus, olha o que fala Marcos 7. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Então significa assim, ó, e levantando os olhos aos céus, cavalo pirou, o cavalo louco. O cavalo pirou, porque suspirou. E disse, Efatá. Então, você percebe o quão ridículo é isso? Não, porque o som é parecido, então é. Isso não tem cabimento, tá? Não tem cabimento um negócio desse. Respeita uma língua, outra língua, outra língua. Respeitem isso. Não fiquem fazendo joguetezinhos lá, como é que é aqui, vamos ver como é que soa, vamos ver a sílaba separada. E aí você vira bagunça, tá? Não tem nada de sério nisso aí, tá? Uma coisa infantil até, para dizer bem a verdade. E para fechar esse tema, essa questão de Jesus, com seu nome, se você realmente for no Google Tradutor em português escrever Jesus e passar para o hebraico, vai estar lá assim, ó. Não tem cavalo aqui, não tem nada disso. Que tá as letras ali em sequência. Yod, Shin, Vav, Yel, Rin, tá? Basicamente é o que nós chamamos de Yeshua, tá? Então, eu acho que acabou, né? Eu acho que acabou. Nome não se traduz? Sim, se traduz. Isso aqui foi o mais rápido de todos até, inclusive.
Deus vem de Zeus? Não. Justamente o contrário. Zeus vem de Deus. Não é Deus que vem de Zeus. É o contrário. Zeus é uma cópia do conceito. E uma cópia bem fuleira, diga-se de passagem. Terceiro, Senhor significa Baal? Não. Senhor, nós acabamos de ver Adonai. E até Baal tem outro significado, dono, proprietário, outras coisas. O conceito todo de Baal, originalmente, é isso aí. Mas não é Deus também. Foi adotado posteriormente, roubaram o termo lá de dono, proprietário, marido. Agora passa a ser o nome de um Deus. Sim. Uma coisa, aquilo que a gente falou sobre a apropriação, né? Como o movimento LGBT fez com o arco-íris. Quarto, Jesus significa porco cavalo? Não. Nós vimos aqui, nossa, fracos argumentos de chorar. Tá? Então, assim, é simples, não é difícil. Tá? Não é difícil. Pesquisar com calma, com paciência, você vê que todos os argumentos que eles levantam são facilmente refutáveis. Olha, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu pretendo no próximo vídeo só falar sobre o nome de Deus, não de maneira apologética, mas de uma maneira mais explanatória, tá? Mostrando o real significado, né? Do Yod-He, Vav-He, né? Nós temos como YHWH, conceito do nome dado lá no Sinai, né? No Êxodo, para Moisés. Mas se esse vídeo aqui vocês gostaram e ficou bom, vocês compartilharam, querem saber mais, tem essas questões ainda para ser respondidas, tá? Nome se translitera? Letra J é invenção recente? Jeová é nome de Deus? Yau é o nome de Deus? Os animais invocam a Deus, porque eles falam que quando o gato faz miau, Yau tá invocando a Deus. Sério. Tá. Então, tem essas outras perguntas. Se esse vídeo bombar, o pessoal gostar tudo, a gente faz um outro vídeo respondendo essas outras questões, tá bem? Que aí a gente pode trabalhar isso aí, tá bom? Então o vídeo era isso. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puderem, para que o conhecimento seja propagado. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.